Caros alunos, bom dia, né? Continuando ah, a aula 8, né? Esse é o capítulo final da aula 8. E é o capítulo 26. E a grande pergunta é, os nossos ancestrais, ele era um caçador ou ele era um carniceiro? Comia carcaças de bicho podre que morreu por outros predadores ou por de doença, né? Como fazem as hienas, né? Então, interpretar o estilo de vida do gênero Homo, principalmente dessa época de Erectus, Ergastes, Rodolfenses, habilis, ocorreram muitas mudanças. Inicialmente, eles eram vistos como versões primitivas dos caçadores-coletores modernos. Hoje em dia, o seu estilo de vida é considerado menos humano do que a gente considera hoje em dia. Porém, tem muito debate sobre o quanto que esses hominídeos caçavam ou faziam carniçagem, né? Então, veja, nos anos 60, a gente tinha a hipótese da caça, né? O ser humano, o macaco assassino, né? Que começou a fazer ferramentas e a caçar e a se defender de predadores com as ferramentas, né? E as sociedades eram complexas e tinham uma socioeconomia, né? Semelhante à dos seres humanos modernos, né? Agora, em particular, os caçadores-coletores foram estudados, né? Inclusive tem uma piada, né? De como que é um grupo de caçadores-coletores, né? Migrando no deserto do Kalahari, né? Bom, são 10 caçadores, normalmente homens, 10 coletoras, normalmente mulheres, né? Algumas crianças, e um antropólogo, né? Porque os antropólogos começaram a seguir, né, para ver, né, como que era a organização socioeconômica. E foi proposto, então, de que as sociedades eram divididas igual às sociedades modernas, os homens caçam, as mulheres coletam, né, e eles têm bases que eles se reúnem e compartilham o que eles caçaram e coletaram. Então, eles combinam, vamos se encontrar tal lugar, eles migram para lá, e as mulheres vão coletando, e os homens saem para caçar e voltam e se encontram lá. Lá provavelmente tem água, e lá provavelmente tem um abrigo né, embaixo de uma árvore, a sombra de uma falésia, alguma coisa assim, e eles compartilham a comida que eles conseguiram. Os homens, de vez em quando tem sucesso, você traz bastante carne, e de vez em quando não tem sucesso, quem alimenta todo mundo são as mulheres. Né? Eles pegaram essa hipótese que foi evoluída, né? Porque você tinha a hipótese do macaco assassino, né? Que era do Raymond Dart, né? Quando ele começou a achar fósseis de australopithecus no meio de um monte de ossos quebrados de outros animais. Né? Depois ele descobriu, né? Ele descobriu que um leopardo, algum carnívoro que gerou boa parte dos ossos, né? Várias gerações de carnívoros derrubaram no fundo de uma falésia todos aqueles ossos. Então, quem caçou foram os caçadores, né? Os grandes carnívoros. Quem foi caçado foram os seres humanos, junto, ou pelo menos os australopithecus, juntos com os outros animais, porque ele era um macaco igual os outros. Né? Bom, depois, na década de 70, mudou, né? Os, você tem eles mudaram essa complexidade socioeconômica, porque eles falavam, não, mas o cérebro deles é menor que o nosso. Então, eles compartilhavam comida, que você tem dificuldade de fazer isso, mas talvez os nossos ancestrais eram mais generosos, então eles compartilhavam comida, e você tinha uma sociedade humana básica, mas bem simples, porque o cérebro deles era menor, né? Para falar a verdade, isso aí faz mais sentido, tá? Aí depois, na década de 80, você tem tirar a humanidade e olharam os nossos ancestrais como hienas. E aí você tem a hipótese da carniçagem. Né? Então, ó, veja, saiu de uma hipótese de caça, né?
baseado nas comunidades modernas, né? Foi para uma hipótese de caça e compartilhamento, caça e coleta mais simples, né? Porque eles tinham cérebros menores. E aí, metade do tamanho do cérebro moderno, né? 600 centímetros cúbicos, né? E aí foi pro... Eles estavam fazendo carniçagem com hienas. E o modelo que a gente tem que seguir é as hienas. É um forrajamento animal, uma subsistência animalesca. Agora, a partir da década de 90, a gente tem uma hipótese da carniçagem avançada. E você tem uma mistura entre... Porque eles encontraram essas tribos da África, que, entre outras coisas, quando eles veem os urubus congregando, eles saem correndo. Por quê? Porque se eles chegarem rápido, eles podem chegar antes dos outros predadores, ou chegarem com os outros predadores ainda estão lá, mas ainda não comeram tudo. Aí eles chegam jogando pedra. Eles expulsam os outros predadores, e aí eles cortam com ferramentas de pedra mesmo, destrincham a carcaça, dividem entre eles, e eles vão para perto de um rio, né? Onde tem uma árvore que eles podem subir, se os leões quiserem ir atrás deles, né? E eles vão lá comer. Então, isso aí é um forrajamento tipo hienas, né? Mas nem tanto, porque você tem uma sociedade junto, um grupo poderoso junto, agindo juntos. Então, a partir da década de 90, você tem essa hipótese do forrajamento mais sofisticada, né? Bom, aqui é um sítio que 1,5 milhões de anos atrás, né? Então, na África, com o Homo erectus, você encontra muito, né? Você encontra muito evidência de, normalmente ao lado de um rio, em que onde tem árvores, então você tem sombra e água fresca, né? E você tem pedras que foram carregadas de quilômetros, né? Eles iam no morro, porque no morro não tem vegetação, né? Então eles achavam pedras, quebravam pedras e traziam seixos e botavam ao lado do rio, porque ao lado do rio tem sombra e água fresca. E quando eles achavam alguma, ou eles caçavam, eles achavam alguma coisa, eles traziam para processar ali ao lado do rio. Às vezes, nesses sítios, vale a pena lembrar, tá cheio de tartarugas, jacarés, jacarés não, crocodilos, né? E peixes. Então, aparentemente, recursos aquáticos talvez eram usados bastante, tá? Então, talvez, né? Inclusive os peixes gordurosos, né? São capazes de alimentar o cérebro do mesmo jeito que o tutano, né? Mas eles gostavam de rios porque tinha água e tinha árvores, porque tem a mata ciliar, mesmo na savana africana tem a mata ciliar. Né? E fragmentos de rochas davam para ser usados para você fazer os seixos de pedra original, né? Então eles iam quebrando e deixavam ali mesmo. A grande coisa de pedras é que elas não só apodrecem que de madeira, decompõem que nem né, ossos e couro e outras coisas. Então, ferramentas de pedra são como diamantes para sempre. Então, e eles tiravam muitas lascas e depois iam embora, né? Eles deixavam o sítio lá. Então, as lascas ficavam por ali. Inclusive, dava você pegar e reconstruir e ver como é que foi o modo de que aquela rocha foi quebrada, né? E um monte de ossos quebrados que você podia juntar para ver, isso aqui era um osso de um hipopótamo, do que seja, né? Os padrões microscópicos indicam que eles usavam as ferramentas para cortar madeira, material vegetal tipo fruta e madeira, né? Cortar carne, material vegetal mole, né? Folhas e frutas, né? E madeira. Esse corpo de evidência envolve um comportamento muito parecido com os seres humanos modernos, né? Então, os erectos, há 1,5 milhões de anos atrás, tinha um padrão de que os Hausa, né? As tribos de Hausa fazem hoje, né? Desde que eles andam pela savana africana e vão usando os recursos que eles vão encontrando, né? Então, esse aí é o sítio 50, né? Que foi explorado, né? Então, esse 50 que foi explorado. Site 50, né? 1.405 fragmentos de pedra e 2.100 pedaços de osso.
tá bom? Então, esse aí é o sítio que eles estão, né? E aqui, do sítio 50, a gente tem uma tela e um chopper unifacial que foi usado, né? Que foi para gerar uma, uma lasca, né? Bom, então vamos ver. A dinâmica de um sítio arqueológico, né? Predadores, inclusive corujas, parece falar, nossa, eles comiam muito ratinho, né? Porque a coruja gostava daquela árvore e ficava, né? Pois eles, o osso e o pelo dos animais fica na garganta deles, né? Aí depois eles jogam para fora uma pelota cheia de ossinhos e pelos, né? Então, né? Ah, nossa, os nossos ancestrais gostavam de comer ratinhos, não, era coruja, né? E depois, os canívoros podem, né, sombrear fresca, podem trazer ossos. E os hominídeos podem trazer ossos e rochas. Tá? Isso é interessante, porque eles traziam blocos de rocha e não usavam tudo. Então, isso aí são as coisas que trazem pedras, né? Os hominídeos trazem pedras e ossos. Tá, né? Aí o que você tem? Alimentação, mastigação, quebra dos ossos e corte. Então, processamento dessas carcaças. Depois, é, água. Como é ao lado do rio, a água, né, o rio transborda e pode trazer coisas para dentro e para fora do sítio arqueológico, né? E os hominíneos e né, os carniceiros, inclusive hienas, chacais, assim por diante, podem levar ossos embora e os hominíneos podem levar pedras e ossos embora, né? Tanto coisas entram, input, e coisas saem, exit, né? Então, isso aí é a dinâmica que ocorre num sítio. Então, você tem que interpretar com cuidado. Como eu falei, por exemplo, você fala, olha, ele comia ratinhos, e na verdade era uma coruja, né? Bom, aqui você tem três grandes hipóteses, né? Que competem, né? No sítio 50, por exemplo. O que acontecia? Aí, eles faziam um cachê de rochas, né? E aí, sombra igual fresca, né? Eles transportavam a carcaça inteira e comiam, né? Essa é a primeira hipótese, né? Hipótese X. Depois, a hipótese Y, eles traziam a carcaça, não era porque tinha um cachê de rochas, né? Mas sim, podia até ter, né? Mas o principal motivo é para subir nas árvores, para comer a carne no alto das árvores, né? E evitar a competição. Inclusive, tem uma hipótese que diz que as primeiras carcaças que eles usaram eram de leopardos. Eles subiu na árvore e usavam as carcaças de leopardo. Elas são menores, né? Mas talvez sejam mais fáceis de processar, ainda mais se o leopardo já tinha. Então, essa é uma hipótese que diz que talvez os australopithecus subiam em árvores e achavam carcaças de leopardos, né? Eles já estavam abertas, né? Então nem precisavam de ferramentas e eles começaram a usar esse recurso. Tá? Então seria a árvore importante, não é sombra e água fresca, e sim a árvore. A árvore é usada para evitar competição com outros caçadores. E aí existe uma hipótese de que não era o cachê de pedras que era importante, também tinha, né? Mas o principal é de que eles tinham uma base central, onde eles compartilhavam comida, onde eles armazenavam, talvez, nas árvores, as carcaças, ou o que seja, e era uma base central, né? E eles transportavam pedaços de carcaça. Então, a diferença entre a hipótese X e Z é que o processamento ocorria lá no sítio onde o animal morreu. Enquanto que na hipótese X, então veja, ao invés de você carregar o elefante inteiro, você cortava o elefante em pedaços e cada um pegava um pedaço, né? Isso faz mais sentido, na verdade. Então, o transporte de pedaços de carcaça, ao invés de você transportar a carcaça inteira. E eles iam sempre para esses lugares, não é só por causa do cachê de pedras, que já tinham transportado previamente, mas porque ali era a base deles, né? Então, eles tinham tudo, sombra, água fresca e aves para subir e evitar predadores, né? Então, existem, elas são parecidas, mas elas têm ênfase diferente. Aqui no sítio 50, um pedaço de osso é que eles juntaram tudo para ver como que era. E se você pegar um osso e sair batendo nele, ele quebra de uma forma helicoidal. Então é isso que foi essa aí a quebra, tá? Tinha cortes também no osso, tá vendo os cortes?
E é interessante, porque os cortes são diferentes dos cortes produzidos, por exemplo, por areia, né? Então, esse corte aí é típico de quando você usa para tirar a carne do osso. Então, veja, ferramentas de pedra coincide com o aparecimento do genoma. Os topitecos talvez usassem ferramentas, né? A gente já vai falar sobre isso, né? Mas ferramentas de pedra surgem com o gênero Homo. Homo habilis, Homo rudolfensis. Lembrando para vocês que Homo habilis e o Homo rudolfensis característicos, com bastante osso para a gente identificar as espécies, ocorrem há 2 milhões de anos atrás. E pedaços de que deve ser Homo habilis ou talvez rudolfensis, pedaço mandíbula, um dente, ocorrem mais antigos, né? Então, o gênero Homo surge por volta de 2,5, 2,6 milhões de anos, né? Só e junto com as ferramentas de pedra. Mas qual deles que é? Rudolfensis ou habilis, eles surgem bem depois. Então, existe a hipótese de que todos são habilis e o Rudolfensis surge depois, né? A gente precisa de mais fósseis para resolver essas brigas, né? E veja, aqui é o tamanho do cérebro, né? Procons até os tropitecos é mais ou menos um tamanho de cérebro que não passa de 500 centímetros cúbicos, que é o do gorila. Homo habilis tem entre 600 a 800, né? Tamanho do cérebro, né? E é interessante que isso coincide com ferramentas de pedra e canissagem. Então, existe a hipótese de que o cérebro gasta muita energia e você precisa de uma fonte de energia constante, ou de raízes, isso é uma hipótese, ou de carcaças, ou os dois, né, para você aí conseguir alimentar um cérebro maior que o Australopithecus. E o Homo erectus tem um cérebro de 1.000 centímetros cúbicos e ele continua aumentando até dar origem ao cérebro do Homo sapiens sapiens de 1.500, né? A expansão do cérebro, veja, essa aqui é diferente dessa aqui, né? Essa hipótese, quer dizer, aqui 5 milhões para zero. Aqui é ao contrário, de 24 milhões para zero, né? Então, é ao contrário. Então, o cérebro, expande com a era recente e parece estar associado a comer carne. Então, veja, um grupo de Homo habilis, né, Homo habilis, que seja, eles chegavam, né, e ao se aproximar de uma carcaça, eles tomavam conta da carcaça, né? Então, aqui é a parte da carcaça, aqui é a outra parte da carcaça, né? E aqui eles estão assustando os tigres de sabre, né? E, claro, que não necessariamente eles são tigres de sabre, mas, na verdade, o, o tigre é mais próximo do leão do que deles, né? Então, e como que era a pelagem deles, eles não sabem, né? Eles tinham rabinhos curtos que nem linces, né? Então, nessa reconstrução aí, eles fizeram uma reconstrução da pelagem como linces, né? E aí eles têm estufos compridos de pelo como linces, né? Vai saber, né? A gente não sabe como que era. Eu não sei se a gente vê uma pintura de caverna com o tigre de sabre e os tigres de sabre já estavam extintos. Então, se a gente vê o tigre de sabre com pintado e não ocorre com a cultura, né, dos que pintavam cavernas, né? A gente nunca vai saber exatamente como era o pelo, provavelmente, né? Mas aqui, então, os homo habilis com porretes de madeira e jogando pedra, eles espantam os outros carniceiros e as hienas, os de sabre, e tomam conta da carcaça e repartem, pegam a carne e vão direto para o rio mais próximo com aves, porque aí lá eles vão ter sombra, água fresca, e principalmente aves para subir, se, por exemplo, os predadores quiserem ir depois atrás deles, né? Agora, o que é natural para o ser humano? Seres humanos são carnívoros? O que são os seres humanos, né? E se você perguntar aos veganos, os veganos vão falar que é muito mais saudável comer alimento vegetal, né? Mas talvez pode até ser mais saudável, mas natural não deve ser, sabe por quê? Porque aparentemente a gente come carne durante milhões de anos. E aqui, esse artigo aqui de 2021, ou seja, saiu agora, ele discute a culinária paleolítica e não era seca e verde. Na verdade, eles comiam muita carne e muita gordura dos animais para sustentar o cérebro. Então,
no fundo, as nossas adaptações são para comer muita carne e gordura e zero ou pouco carboidrato, tá bom? Por isso de que as pessoas conseguem perder tanto peso, e principalmente se você tem problema com insulina, né? Você, né, se você é diabético, uma dieta low carb é bom para você, né? Mas parece que seres humanos, se eles comem muito carboidratos, eles desenvolvem diabetes. Mas se eles comem uma dieta rica em carne e gordura, eles não sofrem do coração, porque para você sofrer do coração, você tem que comer muita gordura com carboidrato, tipo sorvete. Gordura com açúcar. Isso faz com que você produza bastante gordura para depositar, né? O corpo interpreta isso aí para pode depositar a gordura nos tecidos. E aí forma camadas de gordura nas artérias. Mas se você tem uma dieta rica em gordura e zero de carboidratos, você queima a gordura. E aí parece que essa aí é natural e saudável para os seres humanos, tá? Então, no fundo, os ancestrais Homo sapiens largaram a salada, inclusive a salada de frutas, e começou a comer muita carne. E eles aí mudaram seu lugar, né, de onívoros, né, para carnívoros de topo. Então, apex predators, né? Durante 2 milhões de anos, isso aí mudou tanto o nosso corpo que até hoje a gente tem essas adaptações, tá? Então, isso aí é o American Journal of Physical Anthropology, né? Então, esse pessoal de Israel, né? Miki Bendor, Rafael Cittoli, Ran Barakai, né? Eles publicaram The Evolution of Human Trophic Level During the Pleistocene. E aqui você tem percentagem de plantas e animais, entre 100% de plantas, né? Especialistas de plantas, a maioria das espécies, né? Então aqui, ó, esse especialista de planta, ele tem 70%, 75% da dieta planta e 25% fontes animais, né? Onívoros começam a comer matéria orgânica e vão até aqui, quando eu praticamente deixo de usar matéria animal, né? Hipercanídeos aqui, generalistas aqui, tá? Então, essa percentagem aqui entre 30 a 70% da dieta é de carne, esses são generalistas. Então, ó, herbívoros, onívoros, generalistas e hipercanídeos. E, ó, veja, primatas são todos aqui, né? Um pouquinho de animal, né? Um pouquinho de animal, principalmente planta, fruta, folha e assim por diante. Os primeiros hominíneos estão aqui, né? Adipíricos, amídeos e o resto, ou seja, objetos de planta. Homo hábitos, parece que eles saem daqui, aqui, ou seja, são bem onívoros, né? Homo erectus. Homo erectus, Homo sapiens no Mesolítico, né? Do Paleolítico Superior, Médio, então, Homo erectus, late Paleolítico, né? No começo do Paleolítico. No meio do Paleolítico, Homo sapiens arcaico, tipo Neandertal. E aqui o Cro-Magnon, né? E aqui o Neolítico. No Neolítico eles começam a plantar planta, a dieta fica predominantemente herbívora, né? Você come trigo, pão, isso, aquilo e um pouco de carne. Mas veja, todos os outros, eles comem entre 50% de carne, 70% de carne e 60% de carne. Então, é entre 50% a 70% de carne. Isso aí são generalistas que estão comendo boa parte da dieta é carne. Entre 50% e 70% da dieta é carne. Os esquimós, talvez, seriam aqui, próximo de 100%, tá? Porque planta, eles só vão comer no, no verão, né? Que cresce plantas lá na Antártica, então talvez eles possam comer um pouquinho de né, alguma frutinha, alguma plantinha, alguma folhinha, né? Só que normalmente só tem gelo e foca, eles comem foca e gordura de baleia e é isso. Né? Então, os esquimós talvez estariam aqui no 100%, ou próximo a 100%, entre 90% a 100% da dieta, né?
E durante boa parte do ano, boa parte da dieta é carne ou peixe, né? O molusco, né? Então, seres humanos são bem adaptados. É interessante porque o esquimó, ele come, por exemplo, a criança chora, dá um pedaço de gordura de baleia para mascar. Você tem problema no coração? Tenho. Pressão alta? Tenho. Dá uma dieta moderna para eles, eles desenvolvem problema no coração, problema de pressão e diabetes. E a dieta moderna é o quê? Pão, biscoito, bolacha, bolo, brigadeiro, todas essas coisas doces, né? Então, carboidrato é letal, né? Então, veja, a gente tem muitas evidências. Então, as evidências que eles juntam muitas, mas tem a ver da biologia do ser humano. Nosso estômago é extremamente ácido. Do chimpanzé, do gorila não é assim, do macaco não é assim. Só das hienas e dos leões, dos lobos, tem um estômago tão ácido. Porque todos nós comemos carne e carne pode estar podre. A gente tirou de uma carcaça podre. Né? Então a gente se defende das bactérias com um estômago muito ácido. Né? E provavelmente a gente coexistiu com megafauna morrendo por causas naturais, ou, né, porque a gente matou eles, faz um buraco, aí o bicho fica bem, aí você assusta ele cai no buraco e tem uma estaca lá embaixo e ele morre, né? Então esse aí é o jeito que os meus caçam elefantes, né? Faz um buraco na teoria do elefante, põe uma estaca lá embaixo e come de palha, né? O animal vem, pisa e atravessa e se espeta sozinho. Então, ou você usa fogo para fazer o bicho correr, e aí você faz ele despencar numa falésia, né? Outro jeito que eles matavam o bicho, né? Mas aí eles comiam animais grandes. Parece que os nossos ancestrais sempre gostaram de comer ancestrais grandes. E provavelmente está associado à perda da megafauna em todo o mundo, né? Eu sei um artigo em 2018 dizendo que a perda dos mamíferos grandes no quaternário provavelmente tem a ver com a evolução dos nossos ancestrais. Então, o tamanho dos mamíferos vão ser menores do que nos últimos 45 milhões de anos. Por quê? Por perda da megafauna. Então, a gente está mudando o nosso ecossistema. E para você perder essa megafauna é terrível. Então, veja, não só a gente foi predador de topo, só que nossos hábitos provavelmente fez desaparecer os animais que a gente mais gostava. Elefantes, hipopótamos, rinocerontes, né? Muita carne, né? Bom, aqui, quando olha o cérebro do ser humano, e os sahelanthropus xadrez, pelo endocasta. É interessante porque o nosso cérebro é 3 vezes maior, né? Então, né, de 400 indo para 1.200 ou 1.500, né? O tamanho do cérebro, né? Então, nosso cérebro hoje em dia é muito maior do que o dos sahelanthropus. E agora, veja os Australopithecus, a aparência. Veja o tamanho da barriga. Barriga de gorila, barriga de chimpanzé, ou seja, muita fruta, muita folha, né? Agora, veja o Homo erectus, veja a barriga dele. Pouca fruta, pouca folha, mais carne. Animais carnívoros têm estômago e produz muito ácido, né, para atacar a carne. E né, a grande coisa dos grandes macacos é que eles fermentam as plantas no intestino. E os seres humanos, eles não fazem isso, né? Porque a gente já tem o hábito de comer o nosso próprio cocô, que nem um gorila, né? Que aí aproveita, né? Já está digerindo as bactérias, né? Quer dizer, se você faz isso, não conte para ninguém, né? E vai procurar um psicólogo, né? Porque não é normal para a gente fazer isso. Porque a gente comia predominantemente carne, então a gente digere rápido e já põe para fora, pedido mesmo, né? Então, o cérebro humano ficou maior, a barriga teve que diminuir. Por quê? Porque tanto o intestino quanto o cérebro são coisas que gastam muito
metabolismo, né? Então, essa teoria fala que ambos, para funcionar direitinho, gastam muita energia. Então, de acordo com essa teoria, o cérebro humano teve que ficar maior, né? Ou, ao ficar maior, a barriga teve que diminuir para ter mais energia para o cérebro, né? Então, você podia ter um cérebro grande e ser livre, né? Mas o único problema é que você ia ter que ter duas coisas que gastam muita energia. Então, se você quer aumentar o cérebro, você tem que ficar numa dieta mais carnívora. Aí você não precisa de tanto intestino para digerir as coisas. Aqui é um bisão, né? Bisão não ocorre na África, mas na Europa, na Ásia e no norte da América, eles eram bem comuns, né? E quando os humanos primitivos procuravam carne, um animal que nem um bisão, né? Ou na África, um wildebeest, né? Um, um tipo de antílope, né? É, e podia representar uma abundância de comida. Aqui a gente vê os ossos que são associados a bastante carne, né? Por exemplo, também nas costas aqui é associado ao filé mignon, né? E aí vai indo, né? Maminha, alcatra, isso aqui estão associados a esses ossos, né? Frequentemente apresentam marcas de corte. Esses são os que mais apresentam marcas de corte. Né? Então, seriam as partes que provavelmente são mais exploradas, porque tem muita carne associada. E quando se usa, isso aqui é um estudo de uma carcaça que foi processada dos seres humanos. Isso aqui é um osso que foi rolado na areia, né? E aí acontece, o bicho morre, os animais passam, chutam e o osso rola na areia. Quando o osso rola na areia, ó, tá vendo? Esse aqui foi rolado nessa direção, esse aqui foi rolado nessa direção. Então é aleatório, faz um quadriculado, enquanto que o corte sequencial para tirar tendões, ele é bem diferente, tá? Então dá para você distinguir um, um osso que rolou, ou porque foi chutado, ou porque caiu na água e foi levado rio abaixo, né? E que nem pau de enchente, gruda aqui, gruda ali, mas né, vai batendo nas pedras, mas os cortes são completamente aleatórios. Aqui não, eles não são aleatórios, e são principalmente associados aos tendões para soltar a carne do osso, né? Aqui é um crânio Homo habilis, né? Esse aí é um dos mais completos e é de por volta de 1,9 milhões de anos. E está associado à carnivoria persistente, tá bom? Então, a carnivoria persistente, e aí, nesse sítio aí, né, você tem evidência de 3.700 ossos animais, 2.900 ferramentas de pedra, em né, três horizontes que são por volta de 2 milhões de anos. Então, essa evidência inclui fósseis, né, de ossos, né, com cordas e marcas de percussão, né, então, aqui são as marcas de percussão, né, de estouro nos ossos, né. As indicações que provavelmente são Homo habilis, né, que é esse aqui de 1,9, ou Homo erectus, né, processaram mais de 50 carcaças animais em visitas repetidas para a mesma localidade durante centenas de milhares de anos, tá bom? Então, né, pela data, ou é Homo habilis ou Homo erectus, que estão, sei lá, nesses 3.700. Então, isso aí, né, então, para esse osso em particular, em que você tirou o tutano, é de 75 mil anos, então esse hábito continua muito tempo depois. Bom, pequena pausa. 2015, Harmon publicou ferramentas de pedra de um sítio Lomekwi, né, em Turkana, na África, que são muito mais antigos. Nature, né? Então foi publicado muito mais antigos do que as ferramentas odoaenses. E, então aqui, aqueliense, machadinhas de mão. Odoaense, que você tira as lascas. Os lomequianos são pedras que são jogadas uma nas outras, geram lascas bem grandes e estão associadas
a Australopithecus afarensis, talvez que entrou para os Platyops, né? Mas e Derimeia, né? Mas Australopithecus afarensis, que é o mais comum, né? Isso é muito interessante, porque é mais antigo. Mas lembra, a gente tinha achado, nesse artigo aqui de 2010, evidência de consumo de tecidos animais usando ferramentas por volta de 3,39 milhões de anos. Indica na Etiópia, foi publicado na Nature. Então, essas ferramentas lomequianas, elas são associadas aos Australopithecus afarensis. Os Australopithecus afarensis fazia ferramentas, talvez, né? Então, veja, os grandes eventos, né? Um, por volta de, né, Homo erectus aparece no Istmo de 2 milhões de anos atrás. O clima mais frio no leste da África, né, por volta de 2,5, que é o início do Pleistoceno. Os fósseis mais antigos de Homo são por volta de 2,8 milhões, como a gente viu anteriormente, né? Esse é o mais antigo mesmo. E as ferramentas mais antigas antecedem o gênero Homo. Então, aqui, olha, aqui, quanto que você tem glaciares sendo formados a partir de 2,5 milhões de anos, aqui você teve uma sequência de ciclos que ocorre a cada 100 mil anos, e um deles vai acabar agora, né? Então a gente deve iniciar uma nova glaciação. E com o aquecimento global, talvez não, né? Então, o Lomequiano foi feito pela Australopithecus afarensis, porque antecede o aparecimento dos homos mais antigos, 2,8 milhões de anos. Então, veja, qual a diferença entre essas ferramentas? O Olduvaiense, você bate na pedra para tirar lascas. No Aquiliense, você enxerga a pedra, você faz uma ferramenta. Você também usa as lascas, mas você também produz uma ferramenta que você carrega para lá e para cá. E, como a gente viu, ela tem quase 1,8 milhões de anos. Né? O Olduvaiense, 2,6. E o Lamequiano, 3,3 milhões de anos, feitos para os Australopithecus afarensis. Provavelmente, né? Pode ser que entrou para os Platyops ou Australopithecus Derimeia, né? Mas, essa aqui são duas ferramentas das 20 encontradas, né? Então, esse aí seria o Lomequiano, né? E, no começo, então você bate uma pedra na outra, você gera lascas gigantes no Lago Turkana, né? E aqui o Lomequiano, né? Lomequiano, né? Lomequiano. Lomequiano. Lomequiano, né? Sei lá, né? Esse aí, então, veja, tem modo 1, modo 2, modo 3, modo 4, modo 5. Modo 0, Lomequiano, né? Então, modo 0, né? Seria os hominídeos evoluíram, fazem essas ferramentas gigantes, e aí, ao longo do tempo, eles fazem ferramentas menores e mais fáceis de carregar e de segurar, né? Então, isso aí, então, ó, Lomequiano, Olduvaiense e Aqueoliano, né? Então, ó, modo 0, Lomequiano. Modo 1, Olduvaiense, se gera lascas e também você faz ferramentas. Pois aqui, Oliano, você faz ferramentas ou furadeiras ou cortadeiras e machados de mão, né? E uma experiência que a gente ainda não explorou, você pega uma pedra e você trata ela. Depois que ela está tratada, você tem um nódulo que foi, né, limpo, né? De uma pedra redonda, você fez, você tirou as bordas, né? Aí você começa. Aí você tira a parte de cima, né? E aí você está pronto para começar a fazer ferramentas. Aí você faz uma plataforma para fazer o impacto, a percussão, né? Aí você começa a bater sequencialmente e você vai sequencialmente extraindo uma sequência de pedras que tem um buraquinho central, que é a cicatriz da, no bulbo de percussão, e como você está tirando uma depois da outra, tuc, 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 todas elas, começando pequenininho, ficando grande, você tem, você vai tirando a sequência e você pode pegar um pedaço de madeira e botar aqui, e cola ele aqui, e você tem a lâmina, você tem uma depressão central, onde você cola a capa de madeira, então você põe uma corda na parte de baixo para ajudar a segurar. Então,
essas ferramentas são super bem trabalhadas, né? Modo 3. Cultura magdaleniense. Eles tiravam um monte de lascas, eles grudavam essas lascas em hastes de madeira, né? Então você gera muito mais. Cultura microlítica, modo 5, é muito parecida com essa, né? Você gera lascas ainda menores, né? Esse aqui, na verdade, essas pontas de arpão feitas de osso, foram feitas pelo magdaleniense, né? Mas o que é grande interesse é de que a partir do 4, você tem cada vez mais ferramentas feitas de ossos e madeiras e chifre, né? E as lascas de madeira, elas são cada vez menores, né? Elas ficam menores ainda do que essas, né? Elas são amarradas ou coladas nas ferramentas de madeira, né? Então é como você faz uma haste, depois você cola uma lâmina para você fazer um negócio de barbear, né? Então as lâminas ficam bem pequenininhas, né? É um modo 5, né, que é encontrado, né, no final do Paleolítico e no Mesolítico, características do Mesolítico. Lembrando que no Neolítico as pedras são polidas e eles fazem cerâmica e eles plantam. Então, são fazendeiros, né? Então, em Mesolítico eles são em transição, né? Muitos são pescadores, eles vivem no mesmo lugar durante muito tempo. E aí eles têm vilarejos onde eles podem acumular cultura material, né? Então, vamos ver a eficiência dessas tecnologias. A pior delas é o Lomequiano, né? Mas o modo foi inicialmente chamado abeliano, né? Esse modo, ele é o modo que, que seria o modo usado olduvaiense, né? Ele produz uma libra de quartzo, produz 5 centímetros de superfície cortante. Depois, o vaqueoriense, ele só faz machados de mão, então de uma libra de quartzo você produz 20 centímetros de superfície cortante. Então, entre 1,5 a 200 mil anos, né? Depois, entre, né, o musteriense, você tira aquela sequência de lascas, e de uma libra você tira 1 metro, né, 100 centímetros de superfície cortante. No Magneliano, você produz entre 300 até no modo 5, 1.200 centímetros de superfície cortante. Então, quartzo gera muito mais superfície cortante com a tecnologia de modo 5 e modo 4 do que o musteriense, tá bom? Então, o Magdeliano, ele está, depois do gravetiano e assim por diante, ele está virando do modo 4 e indo para o modo 5, tá? Então, veja, modo 1, o Mequiano é modo 0, né? Modo 1, ele vem de 2,6 milhões de anos, e ele vai para a Ásia, né? Como modo 1. E ele é encontrado na África, e Gasta aparece como modo 1, né? Aí o machado de mão surge por volta de 1,5 milhões de anos, e aí ele é usado principalmente na África, Oriente Médio e Europa, mas na China e em Java, principalmente modo, né, olduvaiense e recente, modos, né, musteriense, isso aqui mais com o aparecimento do Homo sapiens, né? Então, veja, antecessa, todos esses aí são olduvaienses. Heidelbergense, eles começam a usar, né, ou seja, Homo sapiens arcaico, Homo sapiens arcaico, eles começam usando o modo 2, e aí eles fazem a transição na Europa, no Oriente Médio, o modo musteriense. Então, Neandertais, musterienses. Neandertais, musterienses no Oriente Médio. E os Homo sapiens, inicialmente, Homo e depois sapiens, usa modo 3. Então, o modo 3 é dos Neandertais, Homo sapiens arcaico e dos seres humanos inicialmente. E só posteriormente, a gente inventa os modo 4 e 5, tá bom? No finalzinho dessa idade da pedra, né? Então, aqui, um monte de lasquinhas, isso aí é modo 4, modo 5, tá bom? As grandes questões. Como que os padrões diferentes de acumulação de ossos nos sítios de Uruguai diferem daqueles de sítios de pura carnivoria? Bom, os caníbales eles tendem a pegar, comer alguma coisa no local e depois vêm as hienas, estouram os ossos e espalham ela por ali. Então, o uruguaiense, você tem
né? Não foi o lugar onde você caçou. Parece que você tem uma base onde você leva as coisas perto de um rio, com uma pilha de pedras, né? Então esse padrão é diferente. Não só isso, só que às vezes tem, por exemplo, parece que eles levavam partes de animais para ter mais de algum tipo de osso do que de outro, né? Então parece que ocorreu um processamento, né? Então, como que as marcas de corte distribuídas dos ossos de Uruguai, como que são? Eles tendem a concentrar onde tem tendões para você cortar a carne e tirar do osso. E provavelmente os ossos eram levados integralmente para os lugares, né? E depois eles retiravam as carnes. Né? Então talvez eles conseguissem cortar nas juntas e tirar um pedaço, uma perna, o que seja. Qual a distinção que pode ser feita entre evidência para caçar versus caniçagem? Provavelmente começou com caniçagem e posteriormente você tem evidência de caça, né? Principalmente depois da descoberta do fogo, parece. Depois, que tipo de organização social pode ser implicado por um lugar central para distribuir a comida, né? Então, bom, se for baseado nos seres humanos modernos, o pessoal se dispersa, depois volta para a base, onde eles compartilham a comida e a sorte que eles tiveram. Então, você tem que ter uma certa sociedade, inclusive por visão do trabalho, talvez até algumas mulheres, para você ter recursos diferentes para compartilhar e todo mundo ganha alguma coisa, né? Bom, é isso. Então, deixa eu terminar aqui a gravação, né? Tem mais aí, né? E isso aí fecha a aula